Então, gente, tô eu aqui de novo no meu canal imenso, sei lá quantos inscritos, não chega a 30, e falar um pouco da pandemia. Tem uma espinha aqui que foi espremida e tá machucado no nariz. Meu nome é Anielo Greco, se chegou aqui sem saber quem eu sou, você fez um milagre, porque eu não divulgo isso daqui direito. E não se esqueça de dar o dislike, não compartilhar, denunciar o vídeo. Eu vou falar aqui. Ó, não clica ali, não clica aqui, aqui embaixo não tem nada. Eu tô fazendo isso sem esquema nenhum. Certo? Pronto, fingi que sou youtuber. Eu vou falar agora um pouco fora do assunto pandemia, mas conectado. Eu estava vendo há pouco tempo atrás o documentário da Globo, Em Nome de Deus, que retrata a história do João de Deus. Se você não sabe quem é João de Deus, não sei em que planeta você vive, mas um resumo rápido, que é um médium que se tornou muito famoso faz uns 10, 12 anos, caiu na mídia, na grande mídia, e que nos últimos anos começou a se destacar o lado podre dele. Além de ser um charlatão que fazia falsas curas, falsas operações espirituais, ele abusou sexualmente de centenas, e isso não é um exagero, provavelmente milhares, mas mais de 300 mulheres relataram histórias de abuso sexual dele, por parte dele. Também está envolvido com tráfico de drogas, armas, assassinatos. É basicamente extremamente ligado ao crime organizado, um estuprador serial que foi condenado já pela justiça a 40 anos de prisão, tem mais uma pancada de processos ainda correndo sobre ele, e atualmente está em prisão domiciliar por causa da idade e por causa da pandemia. Como ele é grupo de risco, foi para prisão domiciliar. Há milhões de coisas a comentar sobre João de Deus, e todas elas têm alguma relação com esse momento da pandemia. Eu poderia, por exemplo, analisar aqui a questão de. Vou até analisar rapidinho se ele merece ou não, se a prisão domiciliar dele é correta ou não. Eu sou normalmente a pessoa que defende direitos humanos, que defende a questão do direito do presidiário, e que num caso genérico, eu normalmente defenderia a questão de um idoso presidiário ir para a prisão domiciliar por causa do coronavírus. Só que o caso dele é um pouco diferente, bastante diferente. Primeiro, trata-se de crimes hediondos que ele cometeu, né, abuso de vulnerável. Afinal de contas, ele usava da figura de mediunidade para tornar os alvos dele vulneráveis psicologicamente. Então é estupro de vulnerável, que é crime hediondo. E para que existe a figura do crime hediondo, afinal de contas? Ela existe legalmente para você ter uma pena maior, uma restrição de relativizações da pena, porque o crime é tão repulsivo que a resposta à sociedade diante desses crimes é de revolta. Então, quando você tem os crimes hediondos, você tem uma punição extra, uma punição exemplar, por questões de que a sociedade quer transmitir a mensagem que não tolera aquele tipo de crime. Então, qual é o sentido de você usar uma pena alternativa para preservar a saúde de um criminoso se ele cometeu um crime hediondo? Não faz muito sentido, afinal, se trata de uma questão de punição exemplar. Mas isso tudo é uma questão subjetiva, de fazer o peso de quão hediondo é. Como estamos falando de uma pessoa que cometeu provavelmente centenas ou milhares de crimes, então
entraria no limite da análise, mas ainda assim é uma análise subjetiva. Mas tem um outro ponto que vai contra a ideia da prisão domiciliar, porque ele tem histórico de tentar subornar, chantagear e ameaçar testemunhas de possíveis crimes dele. Você dando a prisão domiciliar, você facilita que ele exerça esse poder de interferir nas investigações dos processos que ainda estão em análise. Então, no caso, seria uma figura similar à da prisão preventiva, por mim, manter ele em regime fechado e não prisão domiciliar. Então, nesse caso, especificamente por isso, acho que essa relativização da pena não é adequada, apesar de considerar que o ideal seria que a regra fosse para que todos os presidiários, exceto casos excepcionais, fossem para a prisão domiciliar durante a pandemia, todos os presidiários idosos e de grupos de risco. João de Deus, uma exceção que você sempre tem que analisar caso a caso. Mas vamos ao principal que eu quero comentar. Como que uma figura simples, ele é um sujeito do interior, com baixa escolaridade, e se você for olhar a postura dele, ele não tem, digamos assim, nenhuma questão muito... Iluminação tá péssima, hein? Vou deixar aqui mesmo apoiado aqui, que aí não fica tremendo. Você não tem uma questão muito carismática, ele não é uma pessoa que tem uma aura de presença, ele segue um esquema de carisma similar ao do governador Roriza, aqui do DF, algumas figuras políticas, que é a questão de tentar ser um sujeito simples, similar ao povo em geral. E ele conseguiu, com essa postura pequena e muita inteligência comercial e política, montar uma estrutura de indústria da cura espiritual absurda e uma estrutura de apoio paralegal. Ele tinha contatos com a prefeitura de Abadiânia, com a polícia de Abadiânia, contatos com o judiciário. Então ele criou toda uma estrutura paralegal de absorver as inúmeras denúncias que ele recebia. Eram inúmeras e passavam por debaixo do radar, mesmo quando ele se tornou uma figura midiática. Só para citar como um dos dados, após o fechamento da casa Dom Inácio, que era a casa onde ele realizava as curas espirituais, a cidade de Abadiânia e as cidades ao redor de Abadiânia tiveram uma queda imensa de casos de infecção, de hospitalização devido às curas mal feitas e a total falta de asepsia das operações espirituais que ele fazia. Então era algo que sobrecarregava até mesmo o sistema público de saúde. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que cabe questionar para mim, para a gente, não é o quão revoltante é a figura de João de Deus, não apenas isso é um dos pontos. Mas por que a nossa sociedade dá espaço a esse tipo de coisa? O que ele fazia era o uso ele vendia coisas como água fluidificada, que ele canalizava as energias dos espíritos de acordo com cada paciente e fluidificava a água para cada um dos pacientes. Era algo pessoal, e essa água fluidificada era cara. Ele vendia cristais, ele vendia um bando de mambo-jambo pseudocientífico que pessoas com uma mentalidade um pouco científica, mesmo que acredite em curas espirituais, um pouquinho de mentalidade científica seria o suficiente para botar ele na figura esqueci o termo, o cara que... do falastrão, do falso médium, do que não faz curas. Só que a gente tem toda uma cultura de analfabetismo científico, de aceitar, de tolerar o uso
de linguagem científica e o discurso de tolerância à ideia de que curas espirituais, médiuns, etc., são pessoas, em geral, bem intencionadas e que fazem um serviço benéfico para a humanidade, para a sociedade em geral, que a gente tolera mesmo essas figuras extremas. Se a gente for pegar, a gente aceita muito como se todos os que falam em curas espirituais, energias, vibrações e coisas do gênero, usassem esses termos, energia, vibração, frequência, quântica, harmonização, até mesmo mudança de DNA, todos esses termos científicos, a gente aceita que eles utilizem isso. Muitas vezes o povo mais educado, achando que a maioria está usando em um sentido figurado, quando eu estou falando em energias, eu não estou falando no sentido físico, só que a maioria da população interpreta isso literalmente. Ele acha que quando eu estou falando de frequência, de energia, de vibração, eu estou falando de ciência, que é a mesma coisa é o mesmo tipo de frequência de 5G, por exemplo, a frequência sonora, de vibração, de hertz, e não um termo mais abstrato e genérico. A população interpreta que essas pessoas estão falando de ciência, e não estão. Eu até posso depois fazer um videozinho básico sobre o que é a física, o que a física fala sobre isso, mas vamos botar num resumo geral, por exemplo, o termo quântica. Se alguém está usando quântica e não está falando de física de partículas, não é quântica. É simples assim. Física de partículas. Quântica não tem nada a ver com espírito, com harmonização, com emoção, com doença. Não tem. Com pensamento negativo ou coisas do gênero. E a gente tolera todo esse discurso e isso gera mortes. Literalmente. Esse analfabetismo científico que a gente tolera gera mortes, inclusive na situação da pandemia. É exatamente porque a gente não está acostumado a ter, não é nem um conhecimento científico, e sim uma mentalidade científica, que a gente aceita coisas como a cloroquina, que a gente questiona a validade do isolamento social. É por não entender o que é um vírus, por não entender a ciência, por não entender o que é mecanismos de contágio, que a gente tem uma situação calamitosa na população brasileira de achar, um desembargador chegar a achar que tem o direito a não usar máscara. Um desembargador, pessoa com um nível de estudo muito acima do meu. Então era uma pessoa que tem todas as condições de ter uma mentalidade crítica científica suficiente para entender que o uso de máscara é essencial hoje. Eu não estou misturando, gente. A gente precisa, quando a gente olha para essas pseudociências, quando a gente olha para esses raciocínios científicos, a gente não precisa, é só um povo falando que a Terra é plana. Não, não é. É um povo vendendo ignorância, espalhando ignorância, e ignorância mata. Conhecimento é poder. E hoje nós temos negacionistas científicos assumindo os cargos de poder no mundo. A gente tem um Trump, a gente tem um Bolsonaro. Isso mata a gente, literalmente. Quando alguém tenta te vender cura espiritual com base em vibrações, energias e coisas do gênero, você tem que saber que, por mais que isso seja similar à sua fé religiosa, e eu não estou aqui dizendo que você não tem que ter religião, por mais que isso seja similar à sua fé religiosa, ele está usando de um disfarce de ciência para vender respeitabilidade. E quando alguém fala de cura, não deveria ser uma análise subjetiva, não deveria ser uma análise de caso a caso.
A gente sabe que histórias de cura se espalham muito mais do que as histórias de fracasso de cura. A mídia adora divulgar médiums, curas milagrosas, milagres. E detesta falar do cara que foi lá e parou de tomar remédio e morreu. A gente tem que tratar isso, e eu falo a gente não só, mas principalmente, não só conselhos de medicina, conselhos de psicologia, autoridades, mas o próprio público tem que tratar esse pessoal que vende ignorância como criminoso, como eles são, charlatões. Curandeirismo é crime no Brasil. É crime, legalmente falando. E a gente tolera isso e aplaude essas figuras. É esse mesmo tipo de mentalidade que permite um presidente tentar vender cloroquina. É esse mesmo tipo de mentalidade que permite gente ficar falando de ivermectina como cura da Covid. Ou pior, gente que faz garrafada, que faz cura espiritual, gente que diz que tem que ir no culto do pastor blá blá blá, mesmo durante a pandemia. E não é só em situação de pandemia, não. Pegando o João de Deus, ele não é só responsável por centenas, provavelmente milhares de estupros. Ele é responsável também por possivelmente milhares de mortes. E centenas de milhares de pioras. Ele atendia dezenas de milhares de pessoas por dia na sua casa, vendendo falsa cura. Não é só esses charlatões. A falta de ciência faz com que você não entenda o que estão fazendo na política de saúde pública. Não entenda, para citar um exemplo, que isolamento social não é uma violação da sua liberdade individual. Faz com que você não entenda o mundo ao redor. Faz com que você seja explorável. Muito mais importante do que ter o conhecimento específico sobre, por exemplo, física quântica, que é algo complexo o suficiente para a maioria da população não conhecer, por bons motivos até, porque é necessário uma dedicação de anos para ter um conhecimento básico sobre isso, mas é importante que as pessoas se informem sobre o que é o pensamento científico, a filosofia da ciência, para ter um ceticismo crítico. Tenha a sua fé, tenha a sua crença, mas entenda que hoje nós sabemos do mundo o suficiente para saber que imposição de mão, sincronização de energia. A gente entende hoje que energia não é algo genérico, espiritual, estranho, que frequência é só uma repetição ao longo do tempo, que a gente não vai harmonizar com o universo mudando a nossa frequência. A gente tem que aprender que esse blá 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 é enrolação. Não é o suficiente prender o João de Deus. A gente tem que olhar para o cara que está botando cartazinho no ponto de ônibus, dizendo trago a pessoa amada e coisas do gênero, e olhar para ele como um conto do vigário, como um 171, como um enganador. Ah, pode ser que exista médiums e espiritualistas com poderes de verdade? Olha, até que me apresentem evidências, tudo que eu conheço, não. Pode ser que exista, sim, pode. Então que essa figura vá e se exponha às análises críticas. Mas que a gente tenha a postura padrão de entender que até hoje o melhor que se tem é que não seja plenamente explicado os casos. Sendo que 99,100% das vezes é charlatanismo, puro e simples. Então, por favor, mais crítica, mais pensamento crítico. Porque essa pseudociência mata, literalmente.